Olá, pessoal! Estamos aqui de volta em mais um tema para a gente conversar a respeito. E hoje eu quero trazer um tema para vocês que, para mim, assim, bateu muito forte. Eu já tinha, claro, né, estudando muito o material do Sete, que fala muito sobre isso nas entrelinhas do material do Sete. E quem curtir o lance da constelação familiar vai se identificar muito com o que eu vou falar hoje. Vocês sabem que eu adoro dividir minha experiência com vocês, né? Então vamos lá, vou dividir mais uma aqui que me fez pensar bem sobre esse tema, que é o fato de estarmos comprando ideias dos outros. E quando eu falo comprar ideia dos outros, aqui eu posso falar também comprar a dor do outro, que é o que mais impacta na nossa realidade. E eu tenho certeza que se vocês não estão manifestando o que vocês querem, pode ser que vocês estão dentro disso, dentro de talvez vocês estarem comprando a dor, vocês compraram a dor de alguém e o que vocês estão manifestando, na verdade, não são as suas próprias ideias. Mas vamos do começo, vamos lá, vamos tentar entender isso. Bom, nós sabemos que a nossa realidade física ela se manifesta a partir das ideias que a gente cultiva dentro de nós, que são as nossas crenças, né? As famosas crenças que esse movimento da mecânica quântica tanto fala para nós. Mas, e aí, né, tem todo o nosso trabalho de reconhecimento de crenças, de ressignificar as crenças e da gente manter as crenças alinhadas com as nossas intenções, mantendo um padrão emocional elevado, tal, e a gente vem se trabalhando e vem fazendo, e estamos aqui nesse caminho. Porém, eu acho que muitos podem ter chego num ponto como eu cheguei, de falar assim, puxa vida, tá tudo certo, mas não tá acontecendo, né? As coisas não estão, as coisas chegam, mas não desenrola. Ou chega, desenrola, mas não fica, não frutifica, não cria bases. O que está acontecendo? Ou as coisas eu não consigo atrair aquilo que eu quero. Enfim, cada um vai se ver com uma barreira. E aí vocês analisem qual é a barreira de vocês. E aí você fala assim, poxa, mas eu já ressignifiquei minha crença nesse sentido, eu já trabalhei em certo ponto, por que ainda não está rolando? E aí vem o lance de vocês terem um insight muito importante de perceberem se o que está distanciando aquilo que você quer daquilo que você está manifestando. Vamos voltar aqui para o meu exemplo para eu conseguir explicar isso, senão eu acho que eu vou me perder aqui nas palavras. Bom, eu me vi em um momento da minha vida com toda uma bagagem de conhecimento e aplicando o conhecimento. Eu não tenho problema nenhum, pessoal, de olhar para dentro de mim e ver as crenças que eu tenho de errado, ou as ações que eu cultivei, sentimentos que eu cultivei que não são legais. Eu não tenho problema nenhum de fazer esse trabalho, porque quanto mais eu encontro dentro de mim, é aí que eu sinto que a libertação está acontecendo. Foi-se o tempo em que eu via o erro fora, foi-se o tempo em que eu acreditava em energias externas que agiam em cima de alguma vontade ou de alguma aceitação minha. Eu já não acredito mais nisso. Claro, você pode ainda se ver em locais que a energia não tá boa, que não tem uma frequência legal, você não vai se sentir bem, mas você vai reconhecer isso. Ou você vai estar em um ambiente, na casa de alguém, ou perto de uma pessoa, aquela energia você vai sentir que não tá legal. Pode ser que você não sinta no começo, mas você vai perceber, né, depois de um tempo que, eu estar do lado dessa pessoa não me faz bem. Então você vai reconhecer que aquilo não é compatível com a tua energia. E aí você vai fazer esse corte da maneira que for, ou vai haver um distanciamento até que as coisas consigam ficar mais equilibradas. Mas em nenhum momento aquela energia vai imperar na minha energia, se assim eu decidir.
né? Então, acontece isso? Acontece. Ainda você estar em ambientes ou perto de pessoas que as frequências não são legais, mas você vai perceber e vai se trabalhar. O que eu não acredito mais é, por exemplo, no lance de, sei lá, uma pessoa com olho gordo vem na minha vida, vem na minha casa, ela vai deixar aquela energia. Isso ela vai deixar, porque é o que ela vibra, é o que ela tem no campo vibracional dela, o campo quântico dela, a vibração, o campo que ela cria ao redor dela, tem as bases dessa energia da inveja. Ela vai chegar na minha casa, ela vai deixar essa energia ruim. Mas, eu sabendo disso, eu vou reconhecer que aquela energia é um fator externo e eu vou mandar aquilo embora. Agora, se eu for uma pessoa que eu acreditar que a inveja faz mal, não, eu acredito que ela vai me derrubar, ou que eu tenha outras questões que eu não estou olhando, aquela energia vai fazer comunicação com essas questões que ainda são subjetivas para mim, mas que estão dentro de mim, que eu vibro com elas, e como eu não estou querendo ser honesta comigo mesma, de olhar para todos os meus sentimentos, eu vou deixar aquelas energias interferirem na minha vida, no meu campo de manifestação. Mas é a minha escolha. Eu não estou olhando para as minhas energias. Então, entende como é uma diferença? Ah, a pessoa foi lá e fez um trabalho para mim. Aqui, de forma alguma, eu estou falando mal de religião nenhuma. Zero, não julgo religião nenhuma, não estou falando mal. Mas o que eu estou dizendo é que se até as próprias religiões que mexem com essas coisas falam isso. Se a minha energia estiver boa, se eu tiver com os meus pensamentos positivos, a minha mente firme, e eu tô me trabalhando e eu tô limpando todas essas crenças, essas emoções que me levam a vibrar em um vórtice mais baixo, pode ser o trabalho que for, que não vai me pegar, né? Então, assim, a gente aprendeu pelo menos eu aprendi nesse meu descortinar de véus, né, nesse meu caminhar, que o que acontece na minha vida tem a ver com as minhas escolhas. Eu não estou sob influência de nada. Inclusive, até foi um ponto que eu tive uma experiência fora do Brasil, que eu fui chamada por uma religião que eu não posso falar o nome, porque eu não quero problema para minha cabeça, mas eu fui chamada para traduzir os livros deles do inglês para o português, né? E aí eu fui para um país na Europa, que eu não vou dizer qual também, para não fazer ligação, e porque essa religião tem no mundo inteiro, mas tem uma sede grande lá. E aí eu fui para lá. E aí putz, não tem nada a ver, até que seria uma história super legal para contar aqui, mas não posso. Enfim, e aí eu tive um probleminha, porque não foi a historinha que eles tinham me contado, tal, enfim. E aí eu voltei, fiquei um tempo só viajando e tal, mas depois voltei para casa, não fizeram nada comigo tal. Foi ok. Para mim não foi ok. Eu não posso falar, né, que foi coisa ruim e tal. Mas quando eu falei que eu queria ir embora, que olha, não é bem isso, não foi isso que me falaram lá no Brasil, então não tem nada a ver comigo isso daqui, eu nem sou dessa religião, né? Então fui respeitada, fui muito bem tratada, mas um diretorzão lá, principal, tentou me segurar lá, tentou fazer com que eu ficasse. Por quê? Porque ele viu, você tem facilidade de falar, você é super comunicativa, eu acho que você tem umas sacadas legais, porque a gente conversava, né? E aí eu expunha as minhas ideias do que eu via, o que era tudo isso daqui e tal. Faz tempo isso, eu nem tinha tantas bases e nem tinha essa formação que hoje eu acredito que eu tenho, assim. Então, mas, dentro do que eu acreditava, que já era bem diferente, eu dava minhas opiniões e esse cara achava super legal, tal. E ele falou, não, mas não vai, mas olha, porque o planeta Terra, porque aqui a gente está preso e tem forças que aprisionam a gente aqui, a gente precisa libertar todo mundo. E olha, sem nem ter... Gente, eu não sei, eu acho que foi um momento que eu tive uma força interior tão grande, assim, que assim, eu sempre fui uma menina de dentro de casa, sabe? Eu nunca fui assim de tipo sair pra vida tal. Então eu tenho meio patricinha mesmo, sabe? Tipo, eu nunca precisei lutar para as coisas tal. Então eu fui assim meio tipo, ah, tá, legal, tá, não sei o que lá. Só que nesse momento eu tive uma fortaleza de me impor por uma pressão extremamente absurda, assim, que eu acho que foi um ponto muito importante. E sem saber o que eu estava falando, eu me lembro de falar, olha, não, eu não concordo. Eu nem tinha, nem sonhava o que era mecânica quântica ainda nessa época.
Mas eu já tinha uma base que já me dizia que não, o que eu tô vivendo, o que eu crio é o que eu vem do resultado daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Então eu falei, não, eu não acredito. Como você não acredita? Não, eu não acredito que o planeta Terra seja essa prisão e tenha e nós estamos aqui presos. Eu não acredito. O que faz sentido para mim é aquilo que eu quero manifestar na minha vida é o que eu vou manifestar na minha vida. Dentro de uma linguagem que na época eu nem tinha tanto, assim. Eu até tinha certas ideias que acho que hoje vocês também já percorreram de seres negativos e dessa força que oprime a gente e tal. Acredito que existo, que existem, acredito. Mas em cima de mim nem vem, porque se eu decidir alinhar as minhas ideias, as minhas crenças, eu vou viver em cima das minhas ideias e das minhas crenças. Ponto final. Então, hoje eu posso falar que se algo não está dando certo como eu gostaria, o que eu faço é olho para dentro. Por que toda essa história? Porque eu cheguei em um momento que eu não estava ainda conseguindo manifestar da forma que eu queria manifestar as coisas. Puxa, mas já reformulei um monte de crença, já mudei meus hábitos, que depois a gente vai falar em outro vídeo sobre os hábitos também. Aliás, eu ia gravar o vídeo sobre os hábitos, mas eu fiz recentemente uma meditação agora que eu falei, não, antes dos hábitos a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí você faz todo esse trabalho e mesmo assim não acontece. Bom, parei meu dia, falei, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Fechei o olho, gente, juro, sem nada, sem música, sem incenso, sem nada. Eu fechei o olho e falei, não, eu não quero me preparar, eu quero ver o que tá acontecendo agora, sabe? Eu tenho que me acessar no momento que eu quiser, sabe? Eu não preciso de toda uma preparação. Eu sou eu quero ver o que tá em mim, então eu não preciso pegar ficha para ser atendida, sabe? Então eu fechei o olho, sentei na cama, fechei o olho, falei assim, eu quero ver o que tá acontecendo. O que está, e aí me deu uma intuição de perguntar, o que está entre as minhas vontades, os meus desejos, eu, né, então as minhas vontades, os meus desejos, eu, e a manifestação disso. O que está entre, que não está rolando, que não está acontecendo? Bom, dormi. E aí tive um sonho que eu sonhei que eu estava em uma... Foi uma empresa que eu trabalhei, que eu ajudei a montar, tá, uns anos atrás, e que não deu certo porque a pessoa que montou, não é que montou junto comigo, né? A gente fez todo um projeto, a gente fez algo assim acontecer do zero, e era para ter dado muito certo, mas a ganância, a baixa estima da outra pessoa foi fazendo ele pôr os pés pelas mãos e eu saí fora, nem cheguei a entrar em contrato nenhum ainda, graças a Deus e tal. E aí peguei e saí e tal, mas ficou uma, sabe, tipo, ficou, nossa, foi pra mim, eu falo, olha, eu nunca tive uma decepção, então, pra mim, assim, tipo, a decepção que as pessoas têm de divórcio, de separação, pra mim foi essa experiência, assim, porque era algo que eu gostei tanto, e que começou do zero, e que começou de uma conversa, e que poderia ter explodido, mas enfim, tudo bem e tal, tal. Mas sempre, quando eu vou ver, assim, alguma coisa que não tá me deixando andar para frente, eu sempre sonho que eu tô lá dentro daquele escritório ainda, tal, ainda a minha sala era uma coisa linda, cheia de vidro, era toda de vidro, nossa, era muito legal, assim. E eu fazendo o que eu gostava, né, não tinha nada a ver com espiritualidade e tal, mas era um trabalho bem legal. E aí eu falei, então, sempre quando eu tenho alguma mensagem, eu sei que se eu sonho que eu tô lá, é porque alguma coisa eu ainda tô segurando que não tá legal. Então, estive lá naquele local, e essa pessoa tava lá, que hoje, tipo, não guardo mágoa nenhuma, tal, super perdoado, até um querido, assim. Mas, enfim. A pessoa levantou e foi embora novamente, meio que com a mesma postura, né? Tipo, abandonou. Eu falei, puxa vida, de novo ele fez isso, mas eu quero fazer dar certo dessa vez, o que tá acontecendo? E aí apareceu a figura de um rapaz, tipo, gênio, assim, meio gêniozinho e tal. E aí ele não queria. E aí ele falava assim pra mim, eu sei como fazer acontecer, mas eu não quero. Tipo, sabe, birrento, assim? Ele tava birrentinho, assim. Eu falei, não, mas por que você não quer? Por que você não quer me ajudar a fazer isso acontecer e tal? Enfim, ele ficou nessa. E aí eu passei o sonho todo conversando com ele, tentando convencê-lo amorosamente a me ajudar a fazer as coisas acontecerem.
E aí ele foi cedendo, ele foi aceitando, e aí eu percebi que, tipo, não, acho que dessa fera aqui. Bom, acordei, falei, meu, tem alguma coisa aí que eu não tô vendo. Óbvio que esse rapaz nesse sonho é uma parte minha. Óbvio que tem algo aí dentro de mim, alguma ideia minha, algum corpo emocional meu, alguma personalidade minha que tá vibrando isso. Bom, de novo, fechei o olho, falei, vou ver o que é isso aqui. E aí eu fui percebendo que não era eu, sabe? Tipo, eu falava, gente, putz, pode ser, olha, eu não tenho problema nenhum de assumir contrapartes minhas revoltadas e com crenças totalmente erradas, mas essa aqui não sou eu. Não é possível, eu não tô sentindo a minha energia nisso. E aí fui me concentrando mais, fiquei com aquilo na cabeça, joguei, tirei o tarô para ver se os arcanos me falavam algumas coisas também, porque recentemente eu sonhei com o arcano do tarô e por isso que eu falo, gente, tudo é ferramenta para comunicação, assim. Então, eu tenho sonhado com os arcanos do tarô. Não sei se é porque eu comecei a mexer com esse negócio do tarô para pôr aqui no canal de novo. Fazia tempo que eu não mexia, eu confesso com isso, que voltou aquela energia e voltou assim muito mais forte, a ponto de eu estar em outra situação, querendo uma outra resposta para uma outra coisa. E eu sonhei com um dos arcanos e ele no sonho mostrou para mim o que era para eu fazer e tal, e eu fiz. Aliás, deixei de fazer, recusei, não fui, não liguei para isso e aí depois eu fui ver que não era uma situação realmente, não era nada legal para mim. Então tudo é ferramenta quando a gente quer encontrar. Então eu aproveitei essa comunicação boa que eu tenho com esse tipo de ferramenta e fui perguntar de novo para mim. E aí saiu as cartas que me fizeram entender que eram crenças ainda que eu precisava mudar dentro de mim para a manifestação daquilo que eu quero que aconteça. Eu falei, puxa vida. E aí fui perguntando, e aí os arcanos falaram para mim, uma crença não é sua. Eu falei, caramba, que eu fui pegar? O que tá acontecendo? Gente, mas me veio assim, ó, nesse momento de tirada de cartas, a confirmação total. Por mais que eu já tivesse perdoado uma situação do meu passado lá de trás, de quando eu era criança, por mais que eu já refiz, já fui na linha do tempo, através da terapia da linha do tempo, a minha mãe canalizou uma metodologia de fazer esse trabalho da linha do tempo quando a gente nem sabia que isso era a terapia da linha do tempo, mas era uma coisa que a gente sempre fez. Então já tinha sido muito bem trabalhado, mas estava esse ponto. Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque quando envolve outras pessoas, eu não gosto muito de trazer. Mas, quando é só eu, tal, ok, eu falo. Mas quando envolve outras pessoas, eu não gosto de expor. Alguém muito próximo a mim, muito querido a mim, passou por uma experiência dolorosa. Uma experiência que não estava legal, que não foi legal. Eu, vendo aquela cena, e, e eu tenho realmente um coração muito manteigão, assim, tipo, eu quero ajudar todo mundo, e eu quero fazer por todo mundo, sabe? Se eu tiver com você e você começar a contar um problema da tua vida, é algo que tá difícil para você, eu já vou pegar para mim e eu já vou querer resolver, sabe? Assim, coisa que eu vim aprendendo a dar um break, assim, na minha vida, porque eu vi que isso também não é legal. Cada um tem as... Quando você aprende que a responsabilidade está nas nossas mãos, você para de querer fazer pelo outro. Isso é algo muito importante, que a gente que trabalha assim com, ou fala em público, ou trabalha com o público, a gente tem que, nesse segmento, né, da autoajuda, a gente tem que ter isso muito claro, porque senão a gente acaba vivendo só essa energia e não consegue sair. Às vezes a gente está bem, faz um atendimento ou conversa com alguém, como a gente tem essa característica, você acaba somatizando toda a energia do outro, né? Enfim, naquele momento eu abracei aquela ideia e comprei para mim, conscientemente. Falei, não, eu vou ajudar essa pessoa. Bom, os anos passaram e aí eu vi que em determinado campo da minha vida eu não estava saindo do lugar. Bom, enfim, fui fazendo todo um movimento, as coisas foram melhorando, mas ainda não está do jeito que eu quero. E por percorrer esse ainda não está do jeito que eu quero, que eu me deparei com essa energia. E eu falei, gente do céu, há anos atrás eu comprei essa energia e foi algo tão forte para mim que eu fiz uma ligação. Eu fiz um acoplamento energético, não sei como é que a gente poderia falar, eu criei uma simbiose com o estado emocional dessa pessoa.
E aí eu peguei livrinhos do 7, fui andando lá atrás para ver o que ele fala sobre isso, né? Porque eu gosto de validar o que eu sinto com os materiais que eu tenho como referência. Então, 7 para mim é um deles, Um Curso em Milagres é outro, e aí tem mais alguns também que eu valido, mas assim, se eu faço a ligação com o que o 7 fala, com o que tem no material, com o que tem no Curso em Milagres, para mim, aí eu já fico tranquila, já falo, não, eu acho que então eu vou percorrer isso aí. E aí eu lembrei que ele fala, não lembro agora qual livro que é, mas são em vários livros ele fala isso. Quando nós somos todos multidimensionais, nós somos todos energia. Quando eu entro em contato com uma pessoa, eu já estou entrelaçada, certo? Já existe o entrelaçamento quântico. Quando eu vou além e eu quero comprar aquela situação daquela pessoa, eu quero assumir aquele problema daquela pessoa para que ela não sofra e eu assuma aquilo para mim, eu escolhi criar uma ligação com o campo energético dessa pessoa. Então a gente, por escolha minha, a pessoa não veio me pedir para resolver o problema dela, eu fui lá e quis comprar aquele problema para mim. Então criei aqui essa ligação. Eu estou emaranhada, essa palavra que eu queria lembrar, eu estou emaranhada com o campo energético dessa pessoa. Sem saber, eu vou estar pensando e tendo hábitos e atitudes de acordo com aquela pessoa. Porque lá atrás eu comprei aquilo para mim. E aqui entra total a constelação familiar para quem conhece isso. Que, aliás, eu tô convencendo a minha mãe de fazer vídeos aqui sobre constelação familiar, porque ela é incrível no trabalho que ela faz sobre isso. Inclusive, a gente fez recentemente. Tem uma tia que ela tem um centro espírita em São Paulo e a gente foi fazer uma constelação lá para os trabalhadores da casa. E um dos rapazes não tinha ideia do que foi trabalhado e ele falou para minha tia depois, né? Ele falou: eu nunca vi um trabalho desse, assim. Então, se continuar esse trabalho, se a gente realmente continuar a fazer esse trabalho lá na casa, vai ser aberto ao público daqui a um tempo. E aí eu vou avisar vocês aqui no canal. Quem for de São Paulo vai ter essa oportunidade de fazer com a gente. Mas enfim, porque você trabalha, você desfaz esse emaranhamento, né? Então você passa a tirar o que você compra da energia do outro. Pessoal, quantas vezes a gente não vê, para quem é pai e mãe, a gente não vê filho chorando e a gente quer comprar o problema dele. A gente não vê pai e mãe ruim, irmã ruim, a gente quer lá com o coraçãozão bom comprar o problema daquela pessoa, ou assumir a responsabilidade de resolver aquela situação. Às vezes são atos que parecem que ficaram lá atrás, mas energeticamente eles foram alimentados. Porque a gente acha que a gente está com boas intenções, e estamos com boas intenções. Mas essas boas intenções fazem a gente se emaranhar cada vez mais em uma energia que não é nossa. Então eu fui vendo que aquele rapaz que eu vi no meu sonho, que estava revoltado, que não queria sair daquela situação porque ele ainda estava com raiva daquela situação. E como eu percorri as minhas situações e me libertei de todas elas e perdoei todas elas, eu sabia que eu não carregava mais mágoa, então aquela mágoa não podia ser minha. Aí que eu reconheci que era uma energia externa a mim. Por quê? Porque eu me trabalhei e me libertei do que eu carregava com mágoa, do que eu carregava de culpa, enfim, do que eu carregava aqui dentro de mim. Como eu faço muito e sempre esse trabalho, eu tive a possibilidade de reconhecer e falar, não, peraí, isso daqui eu não sinto mais. Vontade de ficar parada porque eu tô com raiva, eu já trabalhei isso lá atrás em mim. Por que eu tô sentindo isso de novo aqui? Mágoa das situações que não deram certo? Não, não sou mais eu. Eu já perdoei tudo que tinha que perdoar. Aí eu peguei essa chave, eu peguei essa ligação. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu tô carregando uma forma de agir inconsciente que não é minha. Sabe quando o professor fala, o professor Hélio Couto fala, você tem uma ideia de querer algo, mas tem uma energia, eu não lembro, eu acho que ele fala energia, desejo subjetivo, é isso que ele fala? Vontade subjetiva, alguma coisa assim. Aí que é o subjetivo, essa ideia subjetiva, essa vontade subjetiva que faz com que você não realize aquilo que você está tentando conscientemente criar com a sua mente. Uma das situações pode ser isso.
Pode ser uma ideia lá atrás que você comprou e que você está vibrando naquilo ainda. Bom, entendendo isso, reconhecendo esse lado, o que eu fiz? Também, sem milagre nenhum, tá? Sem nada muito, eu simplesmente fechei o olho, me vi diante daquela energia. Falei para ela, olha, meio constelação, eu vejo você, eu te reconheço e eu reconheço que agora eu não quero mais te carregar comigo. Você não é uma criação minha, meio que você não é um problema meu. Eu reconheço você, eu agradeço você, mas agora aqui a gente se separa e eu te devolvo para o seu criador, porque eu não quero mais carregar isso. Essa responsabilidade não é minha e eu estou devolvendo para o dono que vai fazer com ela o que ela quiser. Se ele quiser ou ela quiser resolver essa situação, se libertar dessa situação, criar uma outra postura, não me importa. Mas eu levei luz, eu levei amor àquela. Claro, não que eu joguei, reconheci, não é minha, tchau. Não, você vai fazer um trabalho de amor com aquela energia. Porque pode ser também que você seja ferramenta para curar até a energia naquela pessoa. Porque somos todos um só, pessoal, não tem como fugir disso. Somos todos uma única mente, estamos todos emaranhados. Então, se eu, em dado momento, comprei a ideia de querer resolver o problema para uma pessoa, e isso tá me fazendo mal ou não, não importa, mas eu reconheci essa energia e reconheci que ela tá pesando, eu não vou falar, credo, não é problema meu, reconheci, tchau. Não. Como uma mente só, eu vou tratar aquela energia. Então, eu vou conversar com ela, olha, solta esse sentimento, solta essa mágoa, você não precisa mais segurar isso, se unifique, estamos todos unificados, não estamos separados, você não precisa guerrear com ninguém, solta tudo isso que a tua vida muda, com aquela energia, tá, que você encontrou no teu campo. Você vai conversar com ela com o que vier na tua cabeça, da forma como você intuir. E quando você sentir paz, e você sentiu que aquela energia também ficou em paz, aí você imagina assim, essa energia se unificando em um campo dourado, assim, um campo dourado. Ela vai perdendo a forma personificada dela e ela vai como energia se unificando nesse campo. Aí você se sente livre. Com certeza aquela pessoa também se sentiu livre. Talvez o ato da gente ter comprado a ideia de querer ajudar vem a acontecer dessa forma. Por quê? Porque a gente desfez também as questões que nós tínhamos, porque também a gente não ia ser atraído naquela situação, né? E aí a gente cura em nós toda o que a gente vibra de semelhante com o que aquela pessoa também vibrou e carregou aquilo. E aí a gente cura em nós. Quando a gente cura em nós, a gente tem a capacidade, a competência de curar essa energia, esse emaranhado. E aí a gente desfaz esse emaranhado, desfazemos isso em nós, a gente desfaz no outro. Porque o outro e nós somos um só. Então, assim, mais uma forma da gente analisar a nossa vida e de entender como a força acontece de uma maneira brilhante, como é maravilhoso a gente percorrer esse caminho de transformação. Então perguntem o que está entre vocês e a manifestação que vocês querem, e a manifestação dos desejos, das vontades que vocês têm de manifestar. O que está entre esses dois pontos que não está fazendo com que a manifestação de fato aconteça. E se vocês verem, se vocês estão percorrendo já um trabalho, que vocês já se sentem assim em paz com as suas ideias, pode ser que ainda há um emaranhamento aí ligado de uma situação lá de trás, da infância, ou até mesmo fases intrauterinas que aconteceram e que vocês compraram alguma visão de um antepassado, de pai, mãe, irmão, sei lá, tio, vizinho. Não importa, cada um vai encontrar aí o ponto que está segurando. E façam isso, porque as respostas vêm, pessoal, para aqueles que de fato estão buscando. Então, chega de carregar a dor do outro, porque quando a gente assume as responsabilidades como co-criadores, a gente vai limpar tudo que tiver que limpar em nós, seja a criação nossa ou criação que nós acoplamos aí ao longo dos anos. Façam as experiências e depois me contem. Muito obrigada.